Bom dia! Desculpem, a primeira parte teve um problema técnico. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma dinâmica que Freud colocou ao mundo, nos dando a dinâmica da vida entre Eros e Tânato. E eu vou explicar isso. Para os indianos, a força da vida chama-se prana. Na doutrina espírita, para Hipólito Lyon Denis Rivel, significa fluido cósmico universal, que é a energia que nos comanda, que nos coloca a vida. Para Freud, o nome dessa energia se chamava libido. E quem comanda essa libido, aí ele faz essas duas dualidades, né, da mesma moeda, duas faces da mesma moeda. Ele coloca Eros e Tânato. Tânato, em grego, significa morte, instinto de morte, pulsão de morte, de destruição. Bom, ele nos fala que a vida tem essa dinâmica, que nascemos com Eros, através da energia da libido, que vai nos manter nessa ambição de vida, nessa paixão pela vida. E se este Eros não for bem abastecido, ao lado estará a pulsão de destruição, a pulsão de Tânato. Bom, aí ele faz uma grande descoberta. Ele diz que esses dois princípios começam a se manifestar desde a amamentação. Uma criança bem amamentada, ela é Eros. Se há negligência, se há falta da amamentação, a criança se irrita, com fome, com sede, porque o leite materno substitui a água muito bem, né? Quem amamenta a criança não precisa estar dando muita água. Então, ela tem Tânato. Ela vai ficar com raiva, com ódio. Então, esses dois lados dessa moeda de Eros, amor, e Tânato, raiva, ódio. O que tem a ver isso mais ainda conosco, né? Então, se não amamentamos bem, por isso que hoje, inclusive, a Organização Mundial de Saúde estende para que a criança possa ser amamentada até 2 anos, 2 anos e meio, para que ela possa ter esse vínculo muito grande com a mãe. Quando nós nascemos, nós achamos que a mãe é nossa extensão, né? A mama sou eu, né? Então, tudo isso nos traz um Eros, uma dinâmica de vida, e eu preciso ser bem abastecido. Aí que Freud também descobre que nós somos regidos por pré-prazer, prazer e desprazer. O pré-prazer é quando eu sinto a vontade. O prazer quando eu estou me abastecendo. E o desprazer quando eu já estou abastecido. O que tem a ver isso conosco, com a vida, com tudo? Tem a ver com tudo que somos. Quando sentimos fome, nós sentimos um pré-prazer da comida que eu quero ingerir. E se tiver o prato que eu amo, eu vou ter um prazer imenso de estar sendo abastecida. Obviamente, quando eu termino, eu não quero mais ver o prato. Ele chama isso de desprazer, né? Momentâneo. A relação sexual é idêntica. Nós temos um pré-prazer, que é o tesão, é a atração. Nós temos o prazer por estar ali do lado ou por estar copulando. E temos o desprazer natural, que é o momento da satisfação, que pode dar continuidade mais adiante ou não. Depende do ritmo sexual de cada um. Bom, ele nos mostra quando nós temos
essa satisfação bem atendida nas fases, por isso que ele chama de fase psicossexual infantil. Ele não quer dizer que uma criança esteja sendo uma criança erótica para ser manifestada para o sexo, como tem muitos adultos perversos que erotizam a infância. Não é isso. É por isso que nós temos que ter cuidado. Freud veio trazer educação sexual. Ele veio nos trazer uma manifestação de comportamento para que a gente entenda o que queremos da vida, o que vamos levar da vida e o que seremos durante a vida através desses dois sentimentos, o de amor e de destruição. O que é que eu quero com isso? Né? Então, como ele descobre que todo esse princípio de prazer nasce justamente na mama, na sucção, daí a necessidade que a criança tem da chupeta. E tem muitos profissionais dizendo que a criança não precisa de chupeta, precisa sim. E se a mãe tiver dificuldade na amamentação, essa chupeta vai ser estendida até os 3 anos, 4, até ela se abastecer dessa fase oral necessária. Tem crianças que abandonam o bubu, né? Que não quer, é porque já está abastecida. Não tem necessidade disso. E quais são os perigos dessa fase oral no momento em que eu nego uma mama? Eu já escutei aqui que tem pacientes que não querem amamentar para o seio não arriar. Gente, que loucura! No momento em que eu me coloco frente a uma gestação, eu tenho que ter pré-prazer, prazer e depois o finalzinho do desprazer, que seria a tirada da mama, a retirada da amamentação, tudo natural. A gente não pode abster uma criança de ser amamentada, porque quando isso acontece, Tânato toma conta. Aí vem aquela criança raivosa. A criança vai ter cada vez mais uma fase oral sádica, de morder, de gritar, de se aprender a xingar, vai ser muito xingona. Tudo que vai ser envolvido na fase oral. E o que é que Freud diz quando isso se estende e vai se colocar lá na adolescência? Vem o cigarro para abastecer essa fase oral. Vem as drogas para abastecer essa fase oral. Aí vem Tânato. Tânato vai tomar cuidado, né? Vai tomar conta disso, porque ele é a destruição. É o avesso de Eros. Apesar dos dois lutarem, mas Tânato, ele tem consequências funestas de destruição, da baixa autoestima. Todas as vezes que temos uma negatividade na nossa vida, e hoje está tão popularizado, né, a incidência de suicídio, quando eu penso nisso, Tânato está me regendo. Eu não estou dentro da lei de amor. E Eros, a libido, essa energia, ela está completamente desviada para a pulsão de morte. E aí eu vou atentar contra mim. Porque eu atentando contra mim, eu vou atingir uma imensidão de pessoas. Eu mato uma série de pessoas de vez. Porque quem se suicida não vai sozinho. Mata pai, mata mãe, mata irmão, mata primo, mata o melhor amigo, mata o namorado, o noivo, o marido. Porque vai ser uma marca que vai atingir a todos emocionalmente. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque quando nós nos deixamos levar pela negatividade, porque esses dois sentimentos estão nessa dinâmica de vida. Quando eu sou positiva, quando eu digo eu sou feliz, quando eu digo a força de Deus habita dentro de mim,
Quando eu digo eu quero o melhor, eu estou impulsionando Eros. Aí a força do progresso, é a lei do progresso, é a lei de amor. Quando eu digo nada vai dar certo, tudo é autodestrutivo em mim, nada em mim dá, pode ter certeza que você está com Tânato. Instinto de destruição. E que faz parte de nós e que precisamos estar atentos. Porque se já vier estimulado dessa infância, quantas crianças que sofrem de misérias morais, que são estimuladas a serem erotizadas, porque tem adultos que acham que a criança gosta. Gente, o que é isso? Que criança gosta de ser erotizada? Ela nasce psicossexualmente pronta a ser educada através das fases. A fase oral é através da amamentação, do prazer de estar sendo bem cuidada, de estar sendo amada, desejada pela mãe, pelo pai, pelos parentes, pelos amigos dos pais que vão visitar. Tem pessoas que já ficam dando induções que a criança é chata, que a criança é chorona, que a criança é... Isso tudo a criança sabe, ouve, percebe. E pode se tornar um Tânato amanhã de autodestruição nessa criança, ela achar que nasceu para não prestar para nada. Dr. Michio Kaku, no seu livro, O Futuro da Mente, já nos mostra que a criança absorve subjetividade 65% do ambiente. Isso significa que nós, na fase infantil, até mesmo na vida intrauterina, que tem vida emocional, que tem vida ativa, a criança absorve tudo. Então ela sabe se está sendo rejeitada, ela sabe se a criança, se ela está sendo colocada somente com uma empregada e que eu não chego perto, que eu quero me livrar dela. A criança absorve tudo. E ela faz os seus gritos de socorros quando ela se irrita, quando ela pega Tânato para autodestruir-se e destruir a casa, quando ela pinta dobrado, quando ela quebra as coisas. Não é ser curiosa. A criança saudável, ela é curiosa, né? Ela pega tudo, ela pergunta o que é, o que não é. Isso é a fase natural de descobrimento da vida. Mas quando a criança quebra, quando a criança destrói, ela está pedindo socorro. Então precisamos ter muito cuidado. Nós temos essa dualidade. Então, na fase da adolescência, nós vamos manifestar todo esse Tânato ou Eros. O que foi que eu trouxe das fases de abastecimento? A fase anal que Freud chama atenção. Olha, gente, quando eu falo dessas coisas, parece que eu vim de Marte. O que é que eu preciso fazer dessa fase anal? É limpar bem a criança, deixar aseadinha, fraldinha limpa, ensinar o piniquinho na hora certa. Se ela rejeitar, deixe no tempo dela. A gente tem que ter cuidado. Tem adultos que chegam, ih, que fedendo, que cocô horroroso. Nada disso. É a única coisa que ela sabe fazer. É o cocô. E ela acha que é uma grande arte e a gente vem de lá como adultos insatisfeitos, como adultos infelizes, e a gente coloca que o cocô tá fedendo, que cocô horroroso. Tem pais que fazem ânsia de vômito. A criança percebe. Vai levar as fixações, como Freud chamou de fixação, né? Que hoje se chama de trauma, né? E vai levar para a fase da adolescência e da adulticidade. E o que é que podemos fazer nessa fase anal? Cuidar da criança. Tem gente que deixa a criança sem fralda, sem calcinha. Eu já tive aqui coprofólico. Pessoas que sentem prazer no ato sexual em fazer cocô e xixi em cima do parceiro. Isso é uma perversão sexual. E vem das estruturas de base. Não foi observada a fase da educação anal.
Educação. Freud trouxe educação. Freud não trouxe sexo. Freud trouxe educação sexual. Educação para a felicidade do homem. Porque ele começou a perceber na sua sociedade que todos os desarranjos que tinham, a maioria deles era justamente as histerias, né, que nós chamamos hoje de neuroses, eram manifestações da não observâncias dessa fase. Depois vem a fase edipiana fálica, que a criança vai sentir um amor imenso pelo pai, se for menina, e a mãe vai ser amada pelo filho homem, que é o pai que tem que fazer o corte. Não pode ter excessos, senão teremos dificuldades amanhã de arrumar um parceiro. A gente vai ter aquele ideal de ego, né? Como se tivesse a perfeição naquele homem, como se o pai, o herói. Não existe pai herói. Não existe mãe heroína. Existem pais imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos. Então nós temos que amar os nossos filhos. Se tivermos qualquer dificuldade nessas áreas, nós seremos infelizes amanhã. E o que eu ouço aqui é que nessas fases, até os 8 anos de idade, como Freud nos denomina, a fase psicossexual, tem pais que beijam na boca dos filhos. Pai, homem, beijando na boca de filho, homem. Ou até mesmo na boca de filha, mulher. Desculpe. Nós não podemos ter isso. Boca de filha para ser beijada amanhã por aquele que ele escolheu ou ela escolher, como seu homem ou como sua mulher. O que temos que passar para os filhos é a imagem de caráter, de moral, honradez, da amizade, do carinho, da religiosidade. Isso é importante. Se não Eros vai atacar, não vai atacar, quem vai atacar é Tânato. Porque se lá eu não encontrar a imagem de papai ou a imagem de mamãe, eu vou começar a destruir todo mundo. Eu vou gostar de um homem e deixo ele pelo meio do caminho. Eu vou gostar de uma mulher, se for um homem, ou até mesmo se for homossexual, eu vou gostar, mas não quero. Não é igual a minha mãe. E deixo como a água deixa a fonte. Né? Ou vou usar as pessoas sexualmente. Elas não me abastecem como meu pai ou minha mãe, então eu vou trair. E a traição é Tânato. É instinto de morte. É a pulsão de morte. Que nos traz a insatisfação. Que faz ao outro sofrimento. Que traz a si mesmo também o sofrimento. Porque ninguém na traição é feliz. Nem quem trai, nem quem está sendo traído, né? E nem o outro que está se servindo para a traição. Ninguém é feliz. Todos nós podemos entrar numa situação dessa, né? Mas não significa que temos que ficar nela. Nós precisamos nos amar mais. E tem pessoas que erotizam a criança de uma forma. Coloca roupas erotizadas. Roupas com a polpa da bunda aparecendo, né? E depois não quer citar os pedófilos que vieram também de estruturas de miséria moral da infância. Energia puxa energia. Então, se a criança está à disposição dessa forma, vai ser um prato. E outro dia me passaram um vídeo de uma criança pequenininha, com seus 3, 4 anos de idade, nua. Ela viu a periquitinha dela aberta e ela começou a chorar, perguntando quem cortou, quem fez isso. Ah, é cortada, quem cortou? E a mãe botou isso na internet como se fosse a coisa mais linda do mundo, sem respeitar o corpo da criança e muito menos a curiosidade que ela está tendo. Isso cabe aos pais a interpretarem para a criança. Isso nos mostra o quanto nós somos mal educados sexualmente. Por isso que nós estamos num mundo tão desordenado, tão tânato, tão corruptivo, tanta gente roubando, matando,
matando, assaltando, vilipendiando a sociedade. É Tânato. Pessoas que com certeza nas suas estruturas de base não tiveram o amor que deveria. Não tiveram a religiosidade que todo ser humano necessita. Não tiveram as informações básicas de respeito, de amor, de compreensão. Porque não é possível que um ser humano tenha sido criado com todo o respeito, com todo o amor, com toda uma atenção, com toda uma educação, ele venha dar para a ruína amanhã. Pode acontecer? Pode. De 1000 você pode tirar 1. Porque nós somos seres ainda em evolução. Mas ele tem tudo para dar certo amanhã. Ele tem tudo para negar Tânato. Ele vai ter o reconhecimento de que Eros vale a pena. E nós temos que ser regidos por esse amor. Seja ela em sentido de libido, seja ela no sentido de prana, seja ela no sentido do fluido cósmico universal. Essa energia de vida, ela vem para nos impulsionar ao progresso. Ela vem nos impulsionar que não somos eternos na Terra. Ela vem nos impulsionar que podemos ser melhores amanhã. E como reconhecemos na terapia o Tânato? A maioria das pessoas que nos procuram em terapia é porque Tânato está governando. Tânato está destruindo. Tânato está fazendo com que as pessoas não se amem. E aí o sexo toma conta. Porque como Tânato é destruição, então a arma que ele vai utilizar é o sexo perverso. Aí eu vou precisar de chicote, aí eu vou precisar de algema, aí eu vou precisar bater, eu vou precisar xingar, aí eu vou precisar me substituir de roupinha de empregadinha, eu vou me substituir de alunazinha, que eu não vou estar mais na relação, porque Eros não comanda. Quando Eros comanda, eu vou botar uma lingerie linda. Quando Eros comanda, eu vou fazer de uma forma amorosa, carinhosa, para que aquilo fique eternamente gravado em mim. Para que eu possa ter o pré-prazer, o prazer, o desprazer momentâneo. Para que essa energia possa me trazer um reabastecimento amanhã de Eros. E não, quando terminar, eu estou parecendo que tiraram todas as minhas energias e tira. Porque a função de Tânato é a morte. Então vai lhe desabastecer. Você vai ficar sem significado. As pessoas se sentem usadas. As pessoas se sentem maltratadas. E aí depois você não quer nem mais ver aquela pessoa. É horrível. Dá o vazio existencial. E quantas pessoas já me apareceram aqui com a sensação de querer se suicidar-se porque foi usada demais, né? Já tive adolescentes aqui entrar em depressão profunda porque foi ficando e a rodinha de amigos são os mesmos, as festinhas são as mesmas e nenhum dos meninos mais olhava para ela. Porque todo mundo já tinha usado. Eu disse, agora é hora de parar para consertar tudo isso. Então, quando nós não sabemos educar os nossos filhos com amor, eles ficam entregues a uma sociedade que é altamente perversa. E que vai achar que tudo é normal e natural. É normal? Que bobagem. Se seu filho não fizer isso, como é que pode? Eu conheço aqui pessoas que chegam me dizendo que estão experimentando a homossexualidade. Eu fiz, é o quê? Doce? É comida? É torta? É cafezinho que eu vou tomar para me abastecer? Então, nós estamos numa sociedade extremista. Nós não sabemos o que queremos ainda. E quando uma sociedade só presta atenção na sua destruição e através de um sexo perverso, e através de corrupções, roubos e assaltos, significa que essa sociedade se perdeu. Mas nós poderemos nos achar de volta, tá? Eu espero, esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas eu espero ter ajudado muito, porque cada um de nós,
carregamos Eros e Tânato. Então, cuidado. Cuidado com as irritações. Cuidado com os nervosismos. Cuidado com a falta de vigilância nos nossos comportamentos, sejam eles de amizade, sejam eles profissionais, sejam eles amorosos. Principalmente sua área sexual, tá? Olha, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana com um novo tema, tá? Tudo de bom e um feliz final de semana que se aproxima.